Vamos lá. Hoje eu estou sozinho, sem os universitários que mexem com o sistema, só tem um Deca lá no Canadá me auxiliando. E o tema que a gente vai abordar hoje é os 164 anos do lançamento do Livro dos Médiuns. É um tema complicado para você abordar, porque você fica muito solto, né? Você vai falar de 164 anos de um livro em particular. E aí você tem a possibilidade de caminhar para todos os lados possíveis e imagináveis. É um tema aberto. Eu digo, como é que eu vou abordar esse tema? E aí a gente vai tentar caminhar de alguma forma por essa tarefa. Qual a primeira coisa que a gente tem que pensar? Que até 18 de abril de 1857 não existia nada organizado, estruturado em torno da mediunidade. A gente tem um marco, 1857, que é a publicação do Livro dos Espíritos. Alguns podem dizer, ah, não, mas o marco é 1854, quando começou os estudos com o grupo, outros acham que é a irmã Fox. Mas pensando de mediunidade estruturada, algo condensado, algo organizado, a gente tem que botar o marco em 1857 com o Livro dos Espíritos. E por que não o Livro dos Médios? Porque o Livro dos Espíritos é um alicerce. O Livro dos Médios é um desenvolvimento de uma parte do Livro dos Espíritos no que toca à mediunidade. Então a gente tem 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos. Não é possível falar de espiritismo, até porque espiritismo é uma palavra cunhada, pensada, inventada no Livro dos Espíritos. Antes você tinha espiritualismo. A partir daquela época, eles começam a falar em new espiritualismo, novo espiritualismo. Então, a história da mediunidade é um percurso que atravessa os tempos, envolvendo diferentes culturas, tradições espirituais e interpretações filosóficas. Kardec chama de espiritismo retrospectivo, o que é anterior a 1857, com o Livro dos Espíritos, e espiritismo moderno, o que é posterior a 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. O que é que acontecia? A mediunidade nunca foi amplamente estudada antes de Kardec. E se a gente pensar até nos dias de hoje, né, puxando nossas orelhas, continua sem ser estudada. Há uma dificuldade imensa nas casas espíritas e com os espíritas de abrir livro e estudar. Eu lembro que quando eu comecei doutrina espírita, quando eu conheci em 1991, na cidade de Queimadas, a juventude não lia não, eles devoravam. Era uma coisa no interior de devorar livro. E o que hoje a gente tem acesso, hoje você pode chegar em qualquer livraria, pode dar um Google, pode fazer qualquer pesquisa, você tem um livro que você quiser. Você encomenda pelo qualquer site desse de compra e o livro chega. Naquela época, você tinha que escrever para a Federação Espírita Brasileira ou para alguma distribuidora que estivesse iniciando e esperar meses esse livro chegar. Via correio, via navio, via... Na cidade de Valente, então, até o ônibus da São Mateus chegar a entregar era uma loucura. E a gente não tinha acesso aos livros que eram novos publicados. Quem tinha acesso a uma revista chamada Reformador, via no Reformador que Chico Xavier, que Divaldo, que alguém publicou um livro. Não é como hoje que você tem acesso fácil a uma série de livros que estão sendo publicados. E naquela época a gente lia, né? A gente saía andando na rua, a juventude, e não falava-se de outra coisa. Você viu Lívia? Não, mas eu acho que Célia é maior do que Lívia. Não, eu prefiro Alcione. Não, e Pollux. Eu estou falando, vocês não estão fazendo a menor ideia do que é. A gente está falando dos personagens dos romances de Emmanuel. Há 2000 anos, Ana e Lívia. 50 anos depois, Célia, Renúncia com Alcione. Quinto Varro em Ave Cristo.
né? Aí a gente ia por Paulo Estevão, Barnabé, Paulo, não porque Trófimo, porque Tito, porque... E se discutia, se falava. A gente falava de Alexandre, de Aniceto, de Calderaro, de Aulos, de Gúbio, os mentores dos livros de André. E hoje você não vê nada disso, as pessoas não leem, não têm o menor interesse de ler. Você já viu o que aconteceu com Fusquinha, que vinha cheio de espírito, pendurado no capô, no teto? Quem leu Nas Fronteiras da Loucura, de Filomeno de Miranda, faz associação rápida. Você já leu a Hermínia não é uma loucura, quando Hermínia lançava um livro. Diálogos com a Sombra, a história que os espíritos contaram. E a gente mergulhava nesse universo, né? Formava uma base, um lastro doutrinário, um lastro para se discutir. Até para quando a gente ouvisse alguém falar, poder dizer, não, você está errado, não, não tem isso em Kardec. Não, mas André falou, mas Emmanuel falou, mas Filomeno falou, mas Pititinga falou. Então, se era amplamente, nunca foi amplamente estudada, Kardec dá esse início. No início do movimento espírita existia esse estudo e hoje a gente tem que a ferro e fórceps para conseguir com que as pessoas leiam o livro. Ivone Pereira, Memória do Suicida, Recordações da Mediunidade, enfim, a gente tem uma gama de livros, acesso a livros, mas a gente prefere sentar, ficar ouvindo e balançando a cabeça dizendo amém, ao invés de buscar na própria fonte. E a gente hoje estamos tão viciados nesse tipo de coisa que é muito comum, ao invés de nós abrirmos o livro para ler, a gente abrir o site da internet e ficar ouvindo palestras, ouvindo interpretação e comentário. Não que os indivíduos não façam comentário, mas observe que eles não citam as fontes. E a gente não tem o menor interesse de ir nas fontes, beber na fonte. Então a gente não foi amplamente estudada, não havia sistematização, não havia uma variedade de concepções. A mediunidade originou uma variedade de concepções sobrenaturais, muitas vezes desconectadas da realidade. Havia uma falta de compreensão. Se a gente pensar lá no homem de Neandertal, no homem das cavernas, como compreender o fenômeno mediúnico? Como é que você vai explicar a alguém com a capacidade intelectiva reduzida o fenômeno mediúnico? Hoje, para a gente, é tranquilo você falar de reencarnação, falar de comunicabilidade dos espíritos, mas vai explicar a alguém que não tem a menor ideia disso. O que é reencarnação? Não, porque você vai desencarnar, você vai reencarnar, porque você é formado de corpo físico, perispírito e espírito, porque há comunicabilidade entre os espíritos, porque há reencarnação. Dificilmente você vai conseguir passar essas ideias para alguém que tem dificuldade de compreensão. Num ponto, todos os antropólogos estão de acordo, que é o enterro dos mortos que vai marcar esse interesse pelo estudo, pela concepção, pela compreensão da mediunidade como um todo, como uma ideia. A partir do momento que os indivíduos começam a enterrar, a criar aqueles rituais de enterro dos mortos, ele começa a compreender que existe algo pós-morte. Outros já trazem a ideia dos sonhos. O fato de você sonhar com alguém que já partiu, que já desencarnou, disse, não, fulano continua vivo. Ele não está mais presente fisicamente, mas eu sonhei com ele, ele me disse isso, ele falou isso. E começa a vir essas ideias da possibilidade de sobrevivência pós-morte. Começa a se construir um pensamento, as ideias de que há algo além da morte. E aí começa, né, o som, o culto aos animais, o culto aos mortos, o culto ao antepassado, o culto a um objeto, e aí a mediunidade começa a engatear essa ideia de mediunidade. O que frequentemente não se considera é que o homem de Neandertal, assim como seus contemporâneos, não era inclinado a grandes abstrações. A capacidade cognitiva era pequena. Então, você precisava de ideias, né, concretas para que ele pudesse compreender. Então, a mediunidade não se desenvolve nesse período.
Ernesto Bozano argumenta que a crença na imortalidade nasceu de experiências mediúnicas durante o Pleistoceno médico, que é essa idade de 216 milhões para trás, até 117 mil anos atrás. Quando o homem de Neandertal ele sai daquela ideia de nômade e passa a conviver em grupo. Começa a viver nas cavernas, começa a conviver com outro. E nessa convivência entre eles, começa a se destacar aqueles indivíduos que possuem algum dom de curar, de perceber, de ouvir, de ver. E aí começa a surgir aquela ideia do curandeiro, do xamã, do sacerdote, aquela ideia daquele indivíduo que é diferenciado. Esse indivíduo é diferenciado porque ele sabe que vai chover, que ele sabe que vai acontecer tal coisa, que ele sabe que se usar essa planta cura, que se ele colocar a mão vai curar. O pessoal mais antigo vai lembrar das rezadeiras do interior, né? Eu sempre lembro de minha avó. Minha avó era rezadeira. Minha avó olhava para o indivíduo e dizia: esse menino está de olhado. E ia, pegava as folhas e vinha e rezava, né? E as pessoas chegavam lá com a perna inchada, era muito comum com erisipela, e dizia: Dona Zezinha, o nome de minha avó Maria José, chamava ela de Zezinha, reza aqui minha perna. Ela rezava, no dia seguinte a perna estava normal. Como é que se processava aquele ritual, aquele ritual de cura? Provavelmente ela não vai saber dizer. Ela não saberia descrever. Ela ia dizer que é fé, que é um dom. Hoje a gente, depois de Kardec, consegue compreender. Não era necessário as folhas. Aquilo era um passe, a energia, o ectoplasma dela. Muito provavelmente minha avó era uma médium de cura. E quando ela fazia aquele movimento, algo se desprendia dela e atuava no corpo físico, no perispírito do indivíduo. A gente vai observar que Jesus não precisava de nada para curar. Ele podia curar com saliva e lodo, podia curar com olhar, vá para casa que ele já está curado, podia impor as mãos, podiam tocar na veste dele. Algo se desprendia dele e processava a cura. Esse fenômeno já presente em alguns grupos inclui ectoplasmia, né? A gente vai ver isso bem depois com Kardec. E segundo Bozano, sonhos, visões, audição, e aí começa esse princípio do nascedouro da mediunidade. Durante toda a antiguidade, uma herança direta dos períodos pré-históricos, encontramos a evocação dos mortos. A evocação dos mortos, ela sempre existiu, independente de cultura, independente de época. Em um determinado momento, começou a existir essa coisa de que é possível conversar com alguém que já partiu. Fulano ou fulana tem esse dom de trazer essa mensagem. Essas práticas deram origem aos chamados mistérios da antiguidade. Por que mistério? Porque você não tem explicação. Eu não tenho explicação. Eu sei que eu fui em Gilvan, e Gilvan trouxe uma mensagem de minha avó que já desencarnou. Como se processa isso? Pouco interessava aqueles povos antigos. O que acontecia é que Gilvan tem um dom, e Gilvan vai ser o sacerdote. Gilvan vai ter poder no nosso grupo, porque Gilvan é capaz de. Aí a gente pensa na religião hebraica, nos judeus, que é da onde a gente caminha para chegar na doutrina espírita, né? Quando a gente pega lá até Kardec traz essa ligação no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você vem lá do judeu, cristianismo, Moisés, Jesus e chega em Kardec. Influenciou profundamente as crenças modernas e a mediunidade desempenhou um papel fundamental. Os profetas não eram nada mais do que médiuns. Que eram os profetas médiuns? Canalizavam mensagens espirituais, tinham grande importância na sociedade. E aí é bem interessante, quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê uma quantidade de fenômenos mediúnicos assustador. E o que é mais interessante é que as religiões terminam por negar. Esse caso, por exemplo, Saul e a médio de Edom. Saul é rei e manda expulsar todas as necromantes da região.
de Israel. Necromante seria hoje os médios, aquele que é capaz de falar com os mortos ou que os mortos é capaz de falar através dele. Então Saul manda expulsar todo mundo. E se alguém conversasse com os mortos, seria morto. E aí ele vai ter uma batalha contra os filisteus. Os israelenses vão enfrentar os filisteus. Quando ele observa as tropas dos filisteus, ele fica desesperado. E aí ora, começa a orar e pede para que Deus dê algum sinal a ele pelo sonho. Ele não sonha com Deus. E aí ele busca algum profeta. Nenhum profeta consegue profetizar coisa alguma. No desespero dele, ele vira para os soldados e diz: me traga aqui alguém, uma necromante, me traga uma médium. Descubra onde tem uma, que eu preciso de algo. Encontraram uma mulher. E aí ele foi com o capuz, todo escondido, tal, com 2 soldados, procurar essa necromante. Quando chega lá, ele vira para ela e diz: eu quero que você evoque alguém que eu vou dizer o nome. E a necromante, com medo, disse: não, mas Saul proibiu de ter contato com os mortos. O senhor está querendo me levar para uma armadilha. E ele disse: não, eu lhe prometo que não vai lhe acontecer nada. Eu quero que você chame Samuel. Samuel vem, incorpora e dá logo um esporro nele. Para que você está me chamando? Me chamou por quê? E aí Samuel diz que ele vai perder a batalha, que ele vai ser morto, que vai ser um estrago do tamanho do mundo, que Davi vai sucedê-lo. E aí a necromante percebe que ele é Saul. E aí se desespera: agora você vai me matar? Ele disse: não, ele prometi que eu não ia lhe fazer nada. Está lá no Velho Testamento. Uma médium única, com a médium, com evocação e com doutrinador. Como é que você nega? O texto está todo lá, pode pegar lá e tá o texto. Na Grécia é bem interessante, porque a mediunidade era amplamente empregada em práticas religiosas e oraculares, especialmente no renomado oráculo de Delfos. Todo mundo que dá um Google hoje pegar a história vai ver o oráculo de Delfos, e era comum ter as pitonistas, sacerdotisas, conhecidas como pitonisas, desempenhavam um papel central a canalizar mensagens proféticas atribuídas a Deus Apolo. O que é que tinha de interessante lá? Para potencializar as capacidades mediúnicas, essas sacerdotisas inalavam vapores alucinógenos provenientes de fissuras geotérmicas do templo, usavam substâncias aromáticas, como se usa em alguns locais hoje, né? Se usa chá, se usa determinada substância para potencializar a mediunidade e acontecer a comunicação. Há registros históricos. E aí tem um ponto que é bem interessante da gente comentar, que é a comunicação em si. Cresso, rei da Lídia, busca um oráculo, vai lá no pitonista para buscar uma informação, porque ele queria abrir uma guerra, fazer guerra, contra Ciro o Grande, que era o rei do Império Persa. E ele procura a pitonisa. Se eu enfrentar Ciro, o que é que acontece? A pitonisa diz a ele, a médium, a sacerdotisa: um grande império vai ser destruído. A comunicação é essa. É bem interessante quando a gente traz para a gente, quando recebe a comunicação, você está no grupo, aí tem uma comunicação, quando é ruim eu digo logo: é de Gilvan. Foi para você, Gilvan. Quando é boa, a gente diz que é para a gente. Mas quando é ruim, a gente já atribui para outro indivíduo. Outra coisa que acontece: ninguém se debruça sobre uma comunicação para analisar ponto a ponto o que o espírito de fato quer dizer. E tem fatos engraçados que já aconteceu comigo. Já contei uma aqui, eu vou repetir, vocês vão ouvir pela milésima vez. A primeira comunicação direta para mim, direta mesmo, foi para você, não foi para o grupo. Eu estava no Círculo Espírita da Oração e era época de Natal. E lá no Círculo Espírita da Oração distribuíamos 100 cestas básicas. E eram cestas grandes: 2 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, charque, macarrão, muitas coisas. O grupo era pequeno, 12 pessoas. Um senhor, Elzo, já não pegava peso,
Beto, que tem problema de coluna, não pegava peso. Agrícola tinha problema de coluna, não pegava peso. E eu, novinho, podia carregar o peso. Mas combinou um grupo no sábado receber a compra do Mercantil Rodrigues para fazer o farnel. Só que eles entregaram na quinta. E aí eles descarregaram na garagem, na porta da garagem, tinha que carregar para a parte de dentro do centro. Eu comecei a carregar isso, os farnéis de 30 quilos, aqueles fardos. Umas 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, quando eu arrei o último fardo, Elcio chega com a tirinha de papel. Ele era bem casquinha, né? Bem econômico, com todo respeito. E aí ele cortou, só era uma frase, então ele cortou o papel jornal, e tinha escrito assim. Não, mas ele chegou engraçado, ele chega e diz assim: eu ia saindo de casa, Marco Antônio me chamou, Marco Antônio Espírito, e disse: espera aí, escreva, sente e escreva. Eu pensei que ele ia psicografar um texto. Ele simplesmente escreveu: isso basta, e botou a interrogação. A entrega Marconi. Elza chegou e disse: eu não entendi nada. Eu estava saindo de casa, Marco escreveu isso e mandou ela entregar. Quando eu li, eu digo: isso basta. Eu digo: não faz todo sentido. Isso basta, esse esforço todo, carregar farnel, ficar de 9 a 2 horas com fome, suado. Não, meu filho, você não fez nada. Agradeça os céus que você está dentro da casa espírita, não está pensando besteira, não está fazendo bobagem. E teve a oportunidade de trabalho. Então, as comunicações, quando chegam para a gente precisa interpretar. Crasso recebeu essa informação. Um grande império vai ser destruído. Ele achou que o grande império que seria destruído seria o Império Persa. Só que o império destruído foi o império dele, da Lídia. Ele foi para a guerra e perdeu a guerra. Não sentou, não meditou, não intuiu, não buscou a essência da comunicação. Outro exemplo na Grécia, Temístocle, líder de Atenas, vai a Pitonisa e também vai fazer guerra contra Xerxes. E aí a Pitonisa diz a ele: um muro de madeira salvaria Atenas. O que é que você faria? Ia construir um muro de madeira. Ele foi meditar na comunicação e disse: não, eu vou construir barcos de madeira rápidos e velozes e vou enfrentar a esquadra de Artemínes no mar. E ganhou a guerra na Batalha de Salamina. Quando a gente pega João no Apocalipse, tá lá gafanhoto de fogo. A imagem que João vai ter, como é que João vai pensar, por exemplo, avião na Primeira Guerra Mundial? Tem um espírito que ele era árabe, ele era engraçado. Alguém estava sem paciência no grupo e ele pegou e comunicou e disse assim: tá com pressa, filho? Comece a armazenar as caixas de cima. Se você começar a empilhar as caixas de cima, o que é que vai acontecer? Você não vai empilhar nunca. Então tenha paciência. A gente não tem esse hábito de pensar, de meditar, de sentar, de reler a mensagem e ver a essência. Por isso que a gente não compreende. Eu estou numa fase que eu estou meio perturbado com o Evangelho. Eu estava lendo o Evangelho e aí caiu na passagem dos Reis Magos. Eu digo, como é possível que ninguém se incomoda com isso? Os Reis Magos aparecem do nada, desaparecem do nada. Você não sabe quem é, não sabe como foi parar ali, não sabe qual foi a função daquela ida. Aí um monte de gente boba, mas ele seguiu a estrela. Olhe para o céu, veja uma estrela. De qualquer lugar que você olhar, você vai ver a estrela. A estrela não vai lhe apontar um lugar específico. É impossível uma estrela apontar um lugar específico do nascimento. Pelo menos para meu entendimento. Não tem como. Uma estrela não vai ficar numa altura específica mínima para sinalizar um lugar. Então eu segui a estrela de Belém. Não tem como a gente aqui na Terra seguir uma estrela e a estrela apontar um lugar exato, mas todo mundo diz, não, foi a estrela.
Eu digo, não aparece nada desses caras, não tem nenhum registro em nenhum país, não tem nenhuma anotação que viram que. E a gente se contenta. E a gente não consegue compreender os textos. E se dá por satisfeito. No Novo Testamento é brincadeira fenômeno mediúnico, né? Se a gente pensar no Pentecoste, que é bem interessante, porque aí não foi um indivíduo só, não foi um médium. Foram vários indivíduos que, ao mesmo tempo, a mediunidade aflora. Se a gente pegar casos isolados, João fazia trovoada, relâmpago, as curas de Jesus, a transfiguração, a cura pelo toque da veste, a cura com saliva e lama, acalmar a tempestade. Então, no Novo Testamento tem uma riqueza de atos mediúnicos que a gente passa a noite toda aqui falando. Aí, a partir daí, do Novo Testamento, vem o cristianismo. E a mediunidade continua a ser amplamente utilizada. Só que aí aparece o homem, né? Que não tem muito conhecimento, não tem um interesse, no entanto, o desconhecimento sobre os fenômenos mediúnicos e suas leis resultava em práticas desorganizadas. Né? A gente continua sem ter uma organização, sem ter uma sistemática, sem ter uma compreensão daquele fenômeno. Simplesmente a gente começa a utilizar aquilo como algo que nos dá poder. Então, se eu tenho uma capacidade de prever, se eu tenho uma capacidade de curar, se eu tenho uma capacidade de algo, isso me dá poder e me torna um indivíduo poderoso. As reuniões cristãs primitivas frequentemente eram caóticas, com manifestações espirituais que se assemelham às realizadas nos grupos pentecostais e carismáticos da atualidade. Muitas heresias surgiram, essas manifestações mediúnicas das revelações atribuídas ao Espírito Santo, e aí começa a vir as proibições conciliares e a perseguição aos médios, porque, como dá poder, a igreja não queria que esse poder fosse dividido, e aí começa a perseguição. A gente vê o caso histórico de Joana d'Arc, né, que era uma médium fantástica, que começa a orientar o exército, e o exército francês começa a vencer batalhas do exército inglês, e aí ela é acusada de bruxaria e termina sendo morta. Jordano Bruno, da mesma forma, se a gente for pegar na história, a gente vai ver Jordano Bruno. A mediunidade aflora, a igreja não permite, e também ele termina sendo sacrificado. Aí a gente chega na Idade Moderna, e aí começa a aparecer os grandes médios em potenciais. Os espíritos começam, de fato, a buscar algo que saísse daquela coisa caótica que até então acontecia. Vem Emmanuel Swedenborg, que escreve sobre suas visões espirituais, aparece Andrew Jackson Davis, o profeta da revelação, e aquele que vai dizer um novo movimento está surgindo, uma invasão organizada vai surgir, algo novo vai acontecer, vai ter um paradigma, vai haver uma mudança de entendimento. E aí a gente chega, Edward Wing, vai aparecendo os vários, até que a gente chega na irmã Fox, que aí passa a ser o primeiro marco mesmo, o primeiro divisor de água, porque chama a atenção e se começa a questionar o fenômeno em si. Você tem duas meninas e uma determinada casa, e nessa casa começa a haver barulho, pancadas. E as meninas de brincadeira disse, pé rachado, me imite. Então elas batiam. E o pé rachado, elas mudaram a forma e o pé rachado. E aí começaram a interagir com o pé rachado, que era Charles Rosman, um espírito que havia sido assassinado naquela casa. Aparece alguém, Isaac Post, e diz assim, não, vamos fazer uma coisa interessante. Se você der uma pancada,
É a letra A. Se você der 2 pancadas, a letra B, 3 pancadas. E ele começou a formar palavras. Como é seu nome? Ele ia batendo até formar palavras. Começou a haver uma interação entre um indivíduo com algo do outro lado da vida que até então ninguém conseguia distinguir, dimensionar ou dizer o que era. E a partir daí começa. Leva essas moças para ginásios repletos de gente, e aí a mediunidade começa a aparecer, os fenômenos começam a acontecer, a comunicação começa a vir. Nesse período, imediatamente antes de Kardec, a mediunidade floresceu de maneira extraordinária. Não foi só em um lugar do mundo, até aqui na Bahia a gente tem registro. Então, no mundo todo, ao mesmo tempo, começaram a existir esses fenômenos mediúnicos de uma forma assintosa, de uma forma escandalosa, escancarada. Não era mais um caso lá em Retirolândia, não era mais um caso em Valente, um caso em Queimada, um caso no Rio Grande do Sul. Era em todo lugar que você chegasse. Era comum que a mesa dançasse, que a cadeira subisse, que acontecesse tal coisa, batida, rap, enfim. E surgiram os grandes médios, Madame Girardin, Senhora Plené Masson, etc, etc. Começaram a ter essas reuniões, e nessas reuniões começou a haver um estudo. Um grupo de indivíduos começou a anotar o que os espíritos diziam. Prenda um lápis na cesta, e a cesta rodava e escrevia, e começou a se fazer perguntas, e começaram a juntar perguntas que vinham de outros lugares, e se formou um material com 54 cadernos, com informações que poucos conseguiam até compreender, porque é muito, muito fácil hoje a gente compreender o tema reencarnação. Mas você imagine, sem fonte alguma, sem nada, chega um espírito e começa a descrever reencarnação. Falar de espírito, de perispírito, de corpo físico, de corpo causal, de fluido cósmico, de fluido espiritual. Do nada, você não tem nenhuma referência anterior sobre esses temas. Nada, absolutamente nada. Não é algo que você não já vi algo sobre perispírito, já vi algo sobre ectoplasma, já ouvi algo sobre princípio espiritual, já ouvi algo sobre vida após morte, reencarnação. Não, do zero. Tanto que quando Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, muitos daqueles conceitos não foram inseridos no livro. Porque as pessoas ainda não compreenderiam. Não havia a teoria da evolução de Charles Darwin ainda. Então, como é que você vai dizer que da pedra se chega ao vegetal, que chega ao animal, que vai chegar ao reino hominal? Então, essa série de informações foram colocadas nesse caderno e precisava de alguém que tivesse a capacidade de organizar aquele pensamento. Havia um escritor francês que publicou várias obras e foi convidado. E, a princípio, ele diz: olha, se vocês me provarem que uma mesa pode falar, eu até vou acreditar. Mas, fora isso, não tem como. E ele começa a participar das reuniões e termina por se convencer, sem saber explicar o quê, como ele diz, eu não sei o que é, mas que por trás disso existe algo inteligente, existe. E eu vou mergulhar para entender o que é que está acontecendo. Porque é impossível você perguntar a uma mesa algo, ou uma cadeira perguntar algo, e ela lhe dá uma resposta inteligente. Você não pode chegar para a mesa e perguntar o que é Deus. E a mesa dizer, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então há algo aí que eu vou investigar. E aí começa a investigar e vai sair a publicação do Livro dos Espíritos. Foi em 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos, uma obra que abordava os princípios fundamentais do Espiritismo, baseado nas comunicações recebidas através de diversos médios. Contudo, ele percebeu a necessidade de aprofundar o estudo sobre a mediunidade. Aí vem uma segunda necessidade.
se traz o Livro dos Espíritos, em 57, uma gama de assuntos novos, e há uma necessidade de como organizar isso. E aí, em 61, vi o Livro dos Médiuns, conhecido como Guia dos Médiuns e Evocadores. Essa obra não apenas consolidou os conhecimentos sobre a mediunidade, mas também estabeleceu diretrizes para a prática segura e moral da comunicação espiritual. Kardec traz algo, como dissesse assim, vamos compreender como é isso, e de forma segura, de forma moral, sistematizada, a gente entender o fenômeno mediúnico. Kardec enfatiza que a mediunidade era uma faculdade natural que deveria ser utilizada com responsabilidade, voltada para o bem e o progresso espiritual. Qual a diferença desse marco do Livro dos Médiuns? Por meio dos princípios racionais, Kardec demonstra que a mediunidade não é fruto de superstição, como se pensava anteriormente, mas uma faceta da natureza humana, algo normal do homem. Com rigor metodológico e profunda reflexão moral, a louça mediúnica foi preparada para servir à humanidade com clareza, responsabilidade e esperança necessária para o progresso espiritual. O Livro dos Médiuns permanece até hoje como marco fundamental, instruindo médiuns e estudiosos sobre o papel dessa capacidade natural, sua contribuição para a compreensão da vida em sua totalidade. E que Jesus nos abençoe.